O vídeo de hoje é sobre uma atitude condenável feita por certos profissionais que colocam vídeos na internet promovendo mod vídeo componente. Como estamos em um lugar que criticar a luz elétrica torna você automaticamente defensor da luz de velas, eu quero deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra o mod vídeo componente, mas eu considero uma falta de responsabilidade a forma como o mod é vendido, que uma imagem com vídeo componente sempre é melhor do que uma imagem SCART. Porque eu nunca vi uma justificativa técnica. O fato de SCART ser um conector e não um padrão de vídeo, para concluir que o sinal de vídeo componente é melhor do que o SCART. O que eu considero um desafio à inteligência de quem está assistindo o vídeo. Porque quem está assistindo já parte da premissa de que quando estamos falando SCART, estamos carregando um vídeo no padrão RGBS, ou seja, o canal R, o G, o B e o sync composto. Você pode carregar sinal AV no conector SCART? Pode. Você pode até levar sinal vídeo componente no conector SCART. Eu vou colocar aqui no vídeo uma foto de um adaptador SCART para vídeo componente. Esse vídeo aqui não é uma discussão sobre qual é o melhor conector. Não faz sentido nenhum falar de conector numa discussão sobre padrão de vídeo. Além disso, comparar inclusive esses dois padrões também não faz muito sentido, porque uma imagem ruim pode ser transmitida tanto no cabo SCART quanto no vídeo componente. Agora, uma coisa que pode ser debatida é converter o sinal de um console que dá saída RGB original para componente é melhor? A única vantagem que eu vejo nessa conversão é que aqui no Brasil, dentre os aparelhos de vídeo, a entrada de vídeo componente ela é muito mais popular do que as RGB. Então, é muito improvável aqui no Brasil que uma pessoa ligue um console RGB diretamente em uma televisão sem nenhuma adaptação. Bom, e qual é a desvantagem? Eu ia gravar um vídeo exclusivamente sobre isso, mas já tem um vídeo do Thales Câmara, do seu canal chamado Thales Câmara, que apresenta o principal argumento, que é a de que não existe conversor perfeito. Ainda mais se tratando de uma conversão de sinal analógico para outro analógico. E por isso é fundamental fazer a calibração das cores por meio de potenciômetros, para que seja realizado o ajuste fino da intensidade de cada sinal de cor. Eu vou deixar o vídeo do Thales aqui na descrição porque lá está muito melhor explicado. A única coisa que eu vou acrescentar é a simplicidade da conversão RGB para componente. O sinal de luminância é obtido por uma ponderação dos canais R, G e B, agregado também com sync composto. E os dois sinais restantes são a diferença da luminância com os canais R e B. Esse tipo de operação de soma ponderada e subtração pode ser feito por meio de alguns transistores, porque é apenas uma transformação linear de sinais. Mas eu vou deixar um elogio aqui ao verdadeiro autor do projeto, que é o Israel Neto. É que a placa derivada do projeto do Israel usa um encoder, que é o mais indicado, porque o CI foi feito exclusivamente para essa aplicação. Por fim, eu gostaria de fazer um questionamento. Aqui eu tenho um adaptador RGB para vídeo componente da Bitfan-X. Ela é um pouco maior porque ela tem os conectores VGA, SCART e componente. Ela também tem um jack P2 de áudio estéreo e tem também um conector USB tipo C para alimentação de energia. Este adaptador aqui ele possui o mesmo encoder da placa do Israel Neto. Além disso, ela também possui o separador de sync para cabos onde o sync está misturado com a luminância. Ou pior, quando encontramos o sync apenas no vídeo composto. Assim como a placa do Israel Neto também tem esse separador. Além disso, a placa da Bitfan-X também possui o buffer e amplificador de vídeo THS-7314, assim como a placa do Israel Neto também possui. A indagação que eu faço aqui é, se você tem apenas um console, pode até valer a pena você colocar esse conversor dentro do console e fazer um buraco para colocar o conector. A placa custa R$ 103 mais impostos no AliExpress. Mas se você tem 2, 3, 4 consoles, vale mesmo a pena você colocar um conversor para cada console? Ou é melhor ter os cabos RGB dos consoles e ter apenas um conversor do lado de fora da carcaça? Antes de terminar, apenas um adendo. A placa da Bitfan-X possui 4 portas lógicas Shor, que fazem a combinação do sync horizontal com vertical do conector VGA para a conversão de RGB-HV para RGBS. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.